Olha, eu preciso te contar que uma das minhas falhas, ausências na minha bagagem de leitura era Preacher. Eu nunca tinha lido o Preacher completo. Li a primeira vez fechando aqui o segundo ônibus, fecha a série todinha de Preacher, esse trabalho absolutamente genial de Garth Ennis e Steve Dillon. E eu tô aqui pra te falar nesta empolgação, porque eu li esse trabalho aqui, eu devorei, cara, eu não li isso aqui. Eu comi com farinha, porque quando eu comecei a ler esse trabalho, ele me envolveu de uma maneira. Eu gostei demais do primeiro volume, já fiz resenha aqui no canal, deixar o card pra você assistir, tá? Vale a pena você conferir. E eu li esse segundo, achei ainda melhor, foi ainda mais envolvente, foi uma experiência de leitura simplesmente incrível. É um material absolutamente genial, eu quero comentar com você neste programa aqui. Desde já eu recomendo, lógico, que você adquira os 2 volumes de Preacher, eu vou deixar o link aqui na descrição do comentário fixado. Agora tem um detalhe, eu só não te recomendo comprar estes ônibus ou qualquer outro ônibus se você não tiver uma estante adequada para guardar os seus quadrinhos. Sim, porque não tem como, cara, você vai comprar quadrinhos, essas coisas maravilhosas pesam bastante na estante. Sobretudo se você tem ônibus, e você não pode colocar em qualquer estante. Eu já tive a experiência desagradável de perder alguns quadrinhos lá atrás, lá no passado, né? Porque eu coloquei numa estante dessas que a gente compra nessas lojas que você conhece, a estante quebra mesmo, tá? Então, a partir daquela experiência negativa, eu passei a comprar estantes Evolukit e passei a utilizar exclusivamente as estantes Evolukit. Eu sou tão fã da Evolukit, temos parceria aqui no canal. Aqui no canal BBHQs você tem a parceria, a possibilidade de comprar a sua Evolukit com um desconto especial somente pelo link aqui na descrição e também no comentário fixado você tem um desconto especial para comprar a sua estante Evolukit. Cara, eu recomendo demais, porque cara, é extremamente fácil de montar. A estante, ela parece um Lego, assim, ela é toda montável, você vai enroscando ali esses bastõezinhos nas tábuas ali, tem o parafuso, cara, é divertido montar uma Evolukit. E quando você desmonta, caso precise mudar, também é muito fácil desmontar. Você precisa de uma chavinha, é uma chavinha Allen que você precisa para fechar ali. No momento que você coloca a última tábua, tal, você dá uma, né, já era, cara, muito simples. E você vai precisar só dessa ferramenta para desmontar também. E quando você desmonta e monta de novo, a Evolukit permanece tudo certo, cara, ela não desmonta, ela não estraga. Eu tenho Evolukit aqui há mais de 10 anos, uso os meus quadrinhos aqui, pode colocar peso, ela suporta, ela tem estabilidade, é uma estante bonita, é uma estante altamente recomendada para você. Aliás, a estante minha Evolukit, a mesa aqui que eu utilizo, também é Evolukit, são móveis modulares. O detalhe interessante é que você não precisa comprar uma estante do tamanho dessa minha aqui não. Você pode ir comprando os nichos, né? Conforme a sua necessidade, conforme a sua possibilidade, você pode ir comprando aos poucos e ir aumentando a sua estante aos poucos. Além disso, você encontra móveis para todo o restante da casa, cara. Você tem móveis para escritório, para cozinha, para sala. Tem Evolukit em vários cômodos aqui da minha casa. Cara, vale muito, muito a pena. Recomendo demais a Evolukit, somente pelo link aqui embaixo e no comentário fixado você vai poder adquirir a sua Evolukit ou o móvel que você queira, tá? Dentro do site ali da Evolukit, você vai poder adquirir esse móvel com desconto especial. Entrando ali, clicando ali, você já vai ver a nossa página, você vai ter todas as informações lá, beleza? Visite, vale a pena. Eu vou te mostrar por que Preacher é genial e dessa vez aqui, nessa resenha, como eu já falei no outro programa, no Preacher Volume 1, eu falei mais dos personagens. Aqui eu vou tratar um pouquinho dos personagens, mas eu quero conversar com você a respeito dos conceitos de texto, especialmente o trabalho aqui do Garth Ennis, né? Eu vou me ater mais ao trabalho do Garth Ennis para explicar para você por que, na minha opinião, Preacher é genial e por que, na realidade, ele encanta muito mais do que causa horror. Porque assim, Preacher tem uma série de cenas perversas, é o quadrinho mais blasfemo que eu já vi na minha vida. A quantidade de impropérios que tem nesse quadrinho aqui é uma coisa realmente absurda, mas isso na realidade, na minha opinião, é o plano de fundo de uma história heróica e muito romântica também. Pois é, eu vou falar sobre isso com você agora. Cara, não dá pra falar de Preacher sem comentar a respeito das capas inacreditáveis do Glenn Fabry, né? Glenn Fabry desenha demais, cara, cheia de capas. Esse ônibus aqui, o primeiro também, tem inclusive extras aqui de capas simplesmente espetaculares. Se olhar aqui no final, você vai ver alguns conceitos de arte. Aqui mostrar rapidinho. Isso aqui foram
estatuetas, action figures que foram feitas da série. E aqui você tem as capas do Glenn Fabry, cara, são incríveis as capas dele. São realmente impressionantes. Você tem o trio principal aqui, o Jess Custer, o pastor batista Jess Custer, o vampiro Cassidy e a assassina de aluguel, ladra, namorada do Jesse, a Tulipa. Né? Olha as artes aí, sensacionais. Bom, comentei sobre esses personagens do primeiro volume. E aqui eu quero te falar a respeito justamente de por que esse trabalho aqui, na minha opinião, ele é sensacional. A gente vai acompanhar, aqui ao longo dessa série, o Jesse Custer buscando... Ele quer encontrar Deus, cara. Ele quer encontrar Deus porque ele tem uma questão muito forte ali com Deus em relação ao que acontece no mundo. Ele entende que Deus não fez o trabalho que deveria ter sido feito, errou na criação da humanidade e o mundo é perverso e mal por conta dele, então ele quer cobrá-lo. Ao mesmo tempo, nós temos aqui o Hairstar, que faz parte de um grupo religioso muito estranho, tá? Muito bizarro. Você vai ter que ler, logicamente, o primeiro volume. É uma série contínua, então você tem que ler o primeiro volume antes de ler o segundo. Cara, ele é um cara totalmente abjeto, é uma figura totalmente asquerosa, e faz parte de um grupo religioso que quer provocar o Amargedon no mundo. Eles querem provocar o Apocalipse para que daí surja o novo Cristo, o novo Messias, não é? E ele vai escalando na hierarquia ali deste grupo, porque ele almeja em determinado momento ali poder. Esse camarada, ele faz parte da história como uma espécie de grande nêmesis, um grande vilão, mas ele de fato, se você presta atenção em todo o trabalho, ele de fato não chega a ser o principal vilão do Jazz. Ele não é o cara que vai confrontar o Jazz o tempo todo. Ele até tenta fazer isso, mas não é isso que acontece. E esse camarada aqui, que é evidentemente um camarada ligado ao Partido Nacional Socialista, toda a sua ideologia, e ele quer formar o mundo à sua própria ordem, o sistema de ordem que ele definiu, não é? A gente vai ver que o quadrinho faz questão de esculhambar com ele. Aí vem aquela pegada do Garfienes de não deixar barato com nada que se refira a esse tipo de passado da humanidade. Você vê isso em vários quadrinhos do Garfienes, né? Nacionais socialistas são muito esculhambados, e com razão, e é pouco ainda, né? O que o Garfienes faz. A gente vê aqui, e para mim essa página dupla, ela descreve muito sobre o que é o quadrinho. Quando você vai lendo, você conhece inclusive as influências do querido Jesse Custer aqui, ele fica enxergando, né? Ele vê o vulto ali do John Wayne, né? O espírito do John Wayne fala com ele, o grande ator de filmes de western. Este quadrinho aqui é um western, ele é um grande western, só que é um western moderno, onde ao invés do deserto você tem as ruas. Não à toa, você vai ver o tempo todo o Jazz nos bares, ou seja, o tempo todo ele tá nos salões, o tempo todo ele tá confrontando, ele tem vários duelos ao longo da jornada dele, e ele é aquele camarada que tem uma missão a ser perseguida, a ser cumprida, não é? Você tem na história um dos personagens mais queridos aqui, que é o Santo dos Assassinos, que ele funciona como a grande apelação do roteiro. Todas as vezes que precisa resolver alguma situação mais complexa, precisa dar uma espécie de, não botão de reset, mas um de continuar, né? Continua a história. A história entrou num entrave aqui. Vamos resolver esse ponto pra gente dar continuidade. Santo dos Assassinos é chamado pelo Garfienes para resolver a situação, já que ele é totalmente implacável. Mas o detalhe interessante é que, sim, o Santo dos Assassinos é uma facilitação do roteiro. O nosso querido Garfienes consegue fazer algo aqui que é muito, muito impressionante. Porque a série, ela tem vários especiais. E você vai ter o especial do Santo dos Assassinos, que é lá no primeiro volume, no primeiro ônibus. Você tem especiais aqui em relação ao Cara de Cu. Você tem especiais em relação ao próprio Cassidy, ao Jesse, a Tulipa. E isso faz com que os personagens tenham profundidade. Porque você vai percebendo ao longo da trama que eles agem de formas muito perversas em vários momentos e de formas muito injustas. Você discorda da ação como eles estão tomando, eles muitas vezes são verdadeiramente perversos. O Santo dos Assassinos até tudo bem, porque ele é uma entidade mesmo e ponto. Mas a Tulipa, o Cassidy,
o Jess, o cara de cu, você discorda de vários comportamentos e atitudes, ou pelo menos você não compreende por que eles agem daquela forma, não é? Por que eles tomaram as decisões que tomaram. E estes especiais acabam enriquecendo os personagens. Então você, à medida que lê a história, você tem o agora, são os eventos que estão acontecendo agora na história, e você vai ganhando de brinde ao longo da trajetória da leitura desse ônibus, também elementos do passado dos personagens, o que te dá um novo olhar sobre este personagem. E aí você até reconsidera algumas posições e decisões que eles vão tomando. No caso específico do Jess Custer, isso ainda fica mais aprofundado pelo fato dele ter uma missão. Como ele tem uma missão, ele tem um destino, ele precisa cumprir algo a que ele se propôs, isso dá a ele ainda mais uma riqueza de profundidade, de detalhes a respeito desse personagem. E você vai perceber ao longo da trama que vários elementos que são construídos aqui, por exemplo, em relação a essa coisa da religião, do apocalipse, você perceba neste segundo volume como isso vai, de certo modo, esvaziando ao longo da história. Isso vai até o final da história, isso tem relação com o final da história, mas essa questão, ela vai se esvaziando ao longo da leitura do trabalho, porque de fato não é este o ponto principal desse quadrinho aqui. O Garfienes, ele é muito bom em fazer isso, em criar, chamar a atenção das pessoas, né? Para um quadrinho que tem uma quantidade de blasfêmias, de xingamentos. A quantidade de xingamento novo que eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar que tem nesse quadrinho aqui, é impressionante, né? E por trás de toda essa blasfêmia, toda essa escatologia, sim, tem cenas aqui absolutamente inacreditáveis, bem escatológicas mesmo, por detrás de personagens aqui que são bastante unidimensionais, especialmente quando são personagens ligados a corporações, ligados à religião, ao próprio grupo aí do Hairstar. Esses personagens são sempre unilaterais, porque tem uma visão aí. É a visão do Garfienes que todas essas pessoas que acreditam nisso, que ligam-se a estes grandes grupos, são escravos paspalhos. É isso que ele está propondo aí na história, né? Eles são figuras que se aproximam de extremismos, de totalitarismos. Então, ao longo desse trabalho, você vê uma esculhambação não apenas com as questões religiosas, mas com várias outras. Ele esculhamba o comunismo, esculhamba o capitalismo, esculhamba a direita, esculhamba a esquerda, esculhamba vários grupos, porque ele percebe, o Ennis tem essa visão, pelo menos nesse trabalho, de que há um grande risco quando as relações humanas são substituídas por estas visões enquadradas ou arredondadas ou triangulares, a forma geométrica que você preferir, do mundo. Quer dizer, o mundo não encaixa numa caixa. O mundo não se encaixa num formato, num padrão. O mundo é diverso, o mundo é rico, o mundo é dinâmico, é complexo. E esta complexidade vai ampliando especialmente na figura do Jess. E o Jesse, ele é claramente um personagem que tem um código moral muito particular, que não se liga a esses vários grupos. Ele pode até se ligar eventualmente para ações momentâneas, mas ele não tem conexões, digamos, permanentes com estes grupos, mas ele tem sim uma dose de amor profundo pela sua amada Tulipa e, por que não dizer, pelo próprio Cassidy. E o que a gente vê nessa história aqui é o Jesse nessa missão, nessa busca, enquanto ele se lembra de coisas do passado dele, ele redescobre várias situações do passado, pessoas que haviam se apartado voltam, ele fica sabendo mais sobre o pai dele, portanto aquilo vai servindo como um enriquecimento de maturidade, de experiência na vida dele, e ele vai, ao longo da sua missão, à medida em que ele vai avançando na sua missão, ele vai se tornando um personagem cada vez mais forte, cada vez mais decidido, cada vez mais divertido, cada vez mais relaxado com as suas próprias decisões e atitudes. E tudo isso vai fazendo com que ele se torne um personagem muito rico e encantador. Jess Custer não é um pastor presbiteriano, ele não é só um sujeito blasfemo, por vezes irritadiço, ousado demais em determinados momentos, atacado demais, né? Toma decisões de forma precipitada. Não, ele é, antes de mais nada, um herói. Ele é um herói que tem por missão
realizar aquilo que ele sabe que precisa realizar, pagando o preço que precisa ser pago, mas nunca, sob nenhuma hipótese, colocando em jogo o amor que ele sente pela Tulipa. Ele tem um amor profundo por ela, um senso de justiça muito arraigado e que sim, aproxima este personagem de outros que a gente já viu nos western, como os filmes especialmente do John Wayne, mas também os filmes do Clint Eastwood. Não à toa ele vive fumando, né? Ele tem sempre aquela cigarrilha ali, tá sempre fumando seu cigarro, que para dar esse aspecto justamente de um camarada que é muito forte, que vai sim, vai criando casca ao longo da vida e vai descobrindo melhor como executar a sua missão e de quem ele pode confiar e quem ele não pode confiar. E quando o trabalho chega ao final, você fica realmente tocado pelas decisões que o Jesse toma. E para mim, aí está a genialidade do Garth Ennis. Por trás de toda baboseira, bobajada que ele faz, personagens inusitados e bizarros, circunstâncias das mais escatológicas, personagens ridículos que aparecem ao longo de toda a série, este quadrinho, este trabalho, esta série é muito bonita. Ela é muito bonita em termos de amizade, de justiça, de senso de dever, de fidelidade e de amor mesmo, de amor de um homem aqui, no caso o Jesse, por uma mulher, a Tulipa. Então esse quadrinho ele tem um presente formidável para quem se dedica a lê-lo, porque ele vai causar em você um estranhamento, né, dependendo da tua sensibilidade, como seja religiosa, dependendo daquilo como você enxerga o mundo, você pode encontrar nesse quadrinho aqui várias cenas que vão te deixar incomodado. E expressões e falas, até para quem não se incomoda como eu, reconheço que tem aqui páginas, quadrinhos, histórias aqui, que a coisa é pesada. A coisa passa de um certo limite, começa a ficar quase cansativo em alguns momentos, mas o roteiro vai te entregar depois um especial que vai contar um pouco mais sobre o passado daquele personagem. E aí quando você acha que a coisa tá ficando talvez repetitiva, ele tira o Jesse de um lugar e leva para outro e enriquece ainda mais o personagem no momento em que ele vai assumindo novas responsabilidades, reencontrando pessoas e vai agir sempre de acordo com seu próprio senso de justiça, e tudo isso vai fazendo com que o quadrinho fique muito rico de situações, de personagens, e você vai dar risada, você vai ficar incomodado com algumas coisas em vários momentos, você vai sentir em vários momentos que as decisões desses personagens são bastante erráticas, mas ele entrega algo para você que talvez falte em várias séries ou filmes da atualidade, que é a sensação de justiça sendo feita. Ele entrega para você a sensação de que a justiça se cumpriu, mesmo quando a decisão do Jesse não é a que você tomaria. Mesmo aí você percebe que ele é um cara muito honrado. Apesar de ser um cara cheio de falhas, apesar de ser um cara cheio de problemas, de um passado bastante questionável, né? Seja pelo que ele passou, seja pelo que ele provocou, ele é um cara ligado à justiça, ele é um cara que quer fazer o bem no final das contas. Ele tem um compromisso com a verdade, cara. Você vai ver aqui no quadrinho, em determinado momento, ele precisa contar uma determinada mentira pra Tulipa e ele fica muito mal porque tem que contar essa mentira. Ele fica mal com isso, é necessário ele fazer isso, mas ele fica incomodado por ter que contar mentira, porque ele é um cara conectado com a sua própria verdade. Ele tem o seu próprio senso de justiça, o seu senso de verdade. Este quadrinho aqui, apesar das mais de 1000 páginas, eu realmente devorei em pouquíssimo tempo. Eu praticamente li esse ônibus em 2 dias. E por que você consegue ler tanto? Primeiro porque eu fiquei completamente viciado no trabalho. Eu simplesmente não conseguia parar de ler. Eu devo ter lido mais de 700 páginas em um dia, porque fiquei completamente engolido por esse trabalho, imerso na leitura de uma forma que poucas vezes acontece. E ele também promove, através dessa variação de sentimentos, de horror, de cenas mais pervertidas, de cenas mais escatológicas, de cenas mais divertidas, ele vai promovendo, vai provocando em você essa sensação de continuar lendo, esse desejo de continuar acompanhando para saber onde a coisa vai chegar. Ele entrega para você também uma série de amarras ao longo da história, no sentido de que vários personagens que estavam lá atrás acabam voltando, e o roteiro, de forma muito hábil, recupera aquela história. Então, à medida que você vai avançando, você vai relembrando pontos da história,
o que favorece muito a compreensão dos eventos que estão se passando. Você consegue lembrar do Omnibus. Mesmo que eu tenha lido o primeiro Omnibus já tem vários meses, eu facilmente fui relembrando das situações por conta destes retornos. O quadrinho é recheado de diálogos ótimos. Os diálogos desse trabalho aqui são excelentes. São vários diálogos legais, divertidos, diálogos que te fazem pensar, situações inusitadas. O Garfienes, inclusive, ele se permite isso, de colocar situações aqui que não tem uma situação de grande profundidade, ela não vai ter grande impacto na narrativa, mas ela traz riso pra gente, ela diverte. Ele consegue trazer momentos de relaxamento na série. A série tem os seus momentos bem perversos e pesados, mas tem seus momentos que são absolutamente engraçados. E ele faz isso engraçado de uma forma escatológica, com humor escatológico, mas também com humor leve. Um humor divertido, um humor de alguém que vai dar uma carona para um indivíduo e começa a ter uma conversa absolutamente aleatória, uma conversa que não vai ter implicação nenhuma na história, mas é uma conversa que te faz rir. Você lê e dá risada. A construção de roteiro aqui do Garfienes, com o desenho na maior parte aqui do Steve Dillon, saudoso Steve Dillon, sempre foi uma combinação perfeita. Eles trabalharam juntos em outros títulos e sempre deu muito certo. O Steve Dillon, ele tem um traço que eu considero muitas vezes mais duro e, na minha opinião, por vezes os personagens dele se parecem. Os personagens são mais ou menos iguais. O Steve Dillon, eu entendo que ele era um tipo de bluesman. O bluesman é um guitarrista que conhece poucas escalas, né? O bluesman antigão lá, talvez nem conhecesse escala, mas conseguia fazer muito com muito pouco. O Steve Dillon não é o cara que vai ter o traço mais bonito, não é o cara que vai fazer as cenas com mais detalhes, ou com uma construção de grids de páginas mais inteligentes. O desenho dele é simples, que não quer dizer simplório. É simples, mas ele consegue fazer muito com poucos rabiscos, poucas expressões, poucos detalhes, ele acaba te entregando muito e isso funciona bastante com esse roteiro pé na porta do Garfienes, né? Talvez seja por isso mesmo que eles tenham trabalhado em vários títulos juntos. É um quadrinho bonito, bonito no final das contas. Se você nunca leu Preacher, porque acha que isso aqui é só uma escatologia e um depravamento gratuito, não é. Quer dizer, até é em vários momentos, mas no final das contas você percebe que de fato o trabalho é um western. Ele é um western moderno. E a gente acompanha este grande herói que é o Jess Custer na sua jornada de aprendizado, de crescimento e todos os personagens em torno dele, como vão enriquecendo o próprio Jess e como estes próprios personagens também são enriquecidos, uma vez que a trama carrega vários personagens icônicos, não só o Jess Custer, o próprio Cassidy é um personagem muito icônico, a Tulipa não menos, o Cara de Cu é um personagem incrível, você tem também o Santo dos Assassinos, que é um personagem também impressionante, e sempre quando ele aparece, ele consegue meter um gelo na gente, porque como eu disse lá atrás, ele é a grande apelação do roteiro do Ennis, ele consegue resolver problemas para Ennis, mas caramba, que personagem legal! É um personagem até unidimensional, mas é um personagem muito legal, sobretudo quando você lê o especial dele. Pra mim, esse é o melhor trabalho que eu já li de Garfienes. Eu não li todos, mas dos que eu já li é o melhor trabalho dele. E é um trabalho muito rico e supera muito a expectativa e até a imagem que ele passa. Ennis faz esse trabalho parecer aqui algo completamente amaldiçoado, mas não se esqueça que vários filmes de western também faziam isso, né? Passavam essa sensação através dos títulos ou dos cenários do deserto, dos confrontos entre os brancos e os indígenas, mostrando sempre uma perversidade humana, mostrando sempre o mal, e no meio desse mal surge um verdadeiro herói. Preacher é um western dos melhores que eu já li. É com certeza uma das melhores leituras que eu realizei em 2024. E se você puder superar os aspectos mais escatológicos e toda a enorme quantidade de xingamentos e blasfêmia e escatologia que esse trabalho tem, leia com este olhar mais atento e você verá talvez um dos melhores trabalhos. No caso aqui, né, seria um comic rude, né, tem aqueles filmes dos caras na estrada, que não é um filme, é um quadrinho,
Mas você vai acompanhar essa jornada do Jess Custer enquanto ele cresce e amadurece como um personagem, e nesse sentido, talvez um dos melhores trabalhos que eu já li sobre desenvolvimento de um personagem. Como que ele vai gradativamente se enriquecendo, amadurecendo, se tornando um personagem cada vez mais legal de você acompanhar, cada vez mais divertido, cada vez mais incrível no seu heroísmo. É um trabalho gigantesco, é um trabalho gigantesco que eu nunca tinha lido e terminei de ler e devo te dizer que superou todas as minhas expectativas. Por mais que eu tivesse e tenho conhecidos, amigos, pessoas que leram esse trabalho e que sempre me diziam que era um trabalho incrível, eu considero que todos os elogios a esse trabalho aqui ficaram abaixo da minha própria experiência de leitura, especialmente do volume 2. Os dois volumes são incríveis, mas esse volume 2 aqui foi de um encantamento e de um mergulho pra mim, realmente, que poucas vezes acontece do jeito que foi aqui. Foi uma coisa realmente muito especial, o trabalho é incrível, eu recomendo fortemente que você compre os 2 volumes do Omnibus do Preacher, porque a viagem vale cada centavo que você investir nesse busão aqui. Fechou? É isso aí, deixa o seu comentário, você que já leu Preacher, você gosta tanto quanto eu gosto, não esquece de acompanhar a resenha do primeiro volume, tá aparecendo aí na tela para você assistir. Também tá aparecendo aí para você assistir a resenha que eu fiz do Omnibus do Arqueiro Verde. Tá legal demais também esse volume e a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!